É a sua guerra. Não é a nossa guerra. Não há guerra. 3 semanas após o início da guerra, o debate continua. Mas tudo é questão de razão e sensibilidade. Como? Eu vou explicar isso hoje. Sim, nós aqui em Israel estamos lutando nossa guerra, uma guerra que foi imposta a nós, não uma guerra que queríamos. É também a sua guerra, uma guerra imposta a você, não uma guerra que você queria. Para nós, é uma guerra que o inimigo planejou meticulosamente para uma data futura. Mas ela foi desencadeada sobre eles prematuramente, de forma súbita e inesperada. Enquanto nos causavam grande dor e sofrimento, do qual eles se alegraram, também abriram os portões da fúria do povo judeu. Agora eles estão testemunhando a tenacidade e as habilidades inimagináveis do nosso país. Algumas pessoas têm problema com isso, e falarei sobre isso em breve. Esta guerra também criou uma oportunidade única, reunindo interesses e, por assim dizer, uma guerra de revelação. Para nós, uma guerra em 7 frentes. Para vocês, uma guerra que expõe a verdade, revela a enganação, mostra os verdadeiros amigos enquanto desmascara os hipócritas. Para nós e para vocês, esta guerra é um momento de transição histórica. A guerra pela civilização, a guerra pelo nosso futuro. Existe um modo de compreender este momento: o caos, o barulho, as acusações e as frentes sempre mudando. Como eu disse, essa guerra é uma batalha entre razão e sensibilidade. Razão é entender claramente o que enfrentamos. É o reconhecimento de que o Irã não ameaçou apenas Israel, ameaçou o mundo inteiro. Por anos, criou um anel de fogo ao nosso redor em Israel e lançou uma campanha global. Ataques terroristas em vários continentes, ameaças às rotas de energia, alianças com a Rússia e a China e um programa nuclear projetado para mudar o equilíbrio do poder mundial. Por isso, os interesses dos Estados Unidos, superpotência global, se alinham aos de Israel. Enfrentar o Irã era questão de estabilidade global. Os Estados Unidos não foram arrastados para outro conflito no Oriente Médio. É a oportunidade da América de garantir sua dominância para a próxima geração. Estados Unidos e Israel uniram interesses em um momento crítico da história. A necessidade de desmantelar o anel de fogo iraniano contra Israel também é uma resposta à violência criada durante anos pelo Irã ao atacar o Ocidente. Sim, por décadas, o regime iraniano atacou ativos e pessoal dos Estados Unidos com quase total impunidade, mas não se tratava apenas do passado. Esse é um interesse americano proativo. Trata-se do futuro. Ao enfrentar o regime iraniano agora, os Estados Unidos não estão só acertando velhas contas. Está garantindo o combustível para o futuro. E com isso, quero dizer a revolução da IA e garantir que a China fique sem os recursos de que precisa para superar os Estados Unidos e todos nós no Ocidente. Washington agora tem tanto a justificativa quanto a necessidade estratégica de remover um regime que atua como principal desestabilizador do comércio global. Mas existe uma camada mais profunda, é a batalha pelo próximo século. Atualmente, estamos em uma corrida de alto risco com a China pela supremacia em IA. Para vencer essa corrida, você precisa de 2 coisas: chips avançados e enormes quantidades de energia. O Irã possui algumas das reservas minerais e energéticas mais significativas do mundo, que atualmente alimentam a ascensão da China. Críticos que pedem desescalada ou retirada estão sendo míopes. Eles focam nos custos atuais e ignoram as necessidades futuras. Se opor a esse esforço é enfraquecer a capacidade dos Estados Unidos de liderar o mundo na era da inteligência artificial. Se não garantirmos esses interesses agora, estaremos perdendo mais que uma guerra no Oriente Médio. Estamos entregando nosso futuro para Pequim. Israel e os Estados Unidos estão operando em coordenação, degradando as capacidades do Irã, enfraquecendo seus proxies e desmantelando a infraestrutura que permitiu a Teherã projetar poder por toda a região. Isso é razão, estratégia e realidade. Mas então existe a sensibilidade. E essa é a resposta emocional e performática que vemos em partes da Europa e na esquerda ocidental. Uma resposta movida não por fatos ou valores, mas por sentimentos e slogans moralistas. Não por meio de compreensão, mas através de narrativas enganosas, criadas por anos de propaganda e desinformação anti-ocidental e contra a civilização judaico-cristã. Essas são as mesmas vozes que afirmam defender os direitos humanos, mas desculpam regimes que reprimem a dissidência, silenciam mulheres, perseguem minorias e usam seus próprios civis como armas.
As mesmas vozes que condenam Israel, o único país na região que investe bilhões para proteger seu próprio povo, são aquelas que defendem grupos terroristas que se escondem atrás de seus civis e transformam cada tragédia em uma arma midiática. Essa é a contradição central da reação ocidental. Os valores que eles afirmam defender são os valores que o Irã destrói. E, ainda assim, a sensibilidade, o emocionalismo, a moda ideológica e a confusão moral os levam a ficar do lado das próprias forças que violam tudo em que acreditam. Enquanto isso, Israel atua no campo do bom senso. Protege seus civis, elimina ameaças de forma sistemática. Atua com potências globais de interesses alinhados. Entende que isso não é um conflito passageiro, mas uma guerra longa com múltiplas frentes. É o choque entre aqueles que veem a realidade como ela é e aqueles que preferem o conforto de sensibilidades desvinculadas da verdade. No final, a sobrevivência depende do bom senso. A reação mundial e a confusão moral sobre esse conflito são movidas pela sensibilidade. E essa tensão está moldando não apenas o campo de batalha, mas também a conversa global ao seu redor. Quero deixar claro, ao dizer que essa não é só a guerra de Israel, não estou nos distanciando. Tenho orgulho de que seja chamada de Guerra de Israel, porque esta é uma guerra do bem contra o mal absoluto. Pode chamar de Guerra de Israel, mas se falar com desprezo, o problema não é de Israel. O problema está em você e na podridão que afetou sua bússola moral. Se você realmente valoriza os valores que diz defender, direitos humanos, liberdade, igualdade, dignidade, então olhe no espelho e me diga que essa não é sua guerra também. A diferença entre Israel e outras minorias perseguidas no Oriente Médio é que podemos nos defender. Vamos falar sério. Se você acredita que um país do tamanho de Nova Jersey, com 9 milhões de habitantes e uma economia de 530 bilhões de dólares de alguma forma, controla os Estados Unidos, uma nação de 330 milhões com uma economia de 31,8 trilhões de dólares, 60 vezes maior que a de Israel, 60 vezes então, você é um completo idiota, não apenas mal informado. Porque você está tentando causar discórdia, o que vai enfraquecer os Estados Unidos. Essa guerra no Irã é israelense, mas vai além disso. O Hamas puxou o gatilho cedo, esperando que o resto do anel se inflamasse junto. E Israel respondeu com estratégia, uma frente de cada vez, uma ameaça de cada vez, sempre equilibrando a necessidade militar com a pressão internacional. Eliminando perigos imediatos em Gaza e no Líbano, atacando quando surgiam oportunidades na Síria, enfraquecendo cada proxy o suficiente para mudar o foco para a fonte, o Irã. Agora, à medida que a verdade se torna mais difícil de ignorar, algo notável aconteceu. O eixo que o Irã construiu está sendo desmontado peça por peça. Um novo Oriente Médio surge, não porque Israel quis a guerra, mas porque recusou-se a se render. Enquanto o mundo assistia às batalhas em terra, os Estados Unidos começaram a recalcular toda a sua estratégia para o Oriente Médio, e Israel passou de estar à margem para estar no centro. Durante anos, os Estados Unidos construíram sua postura regional em torno de uma rede de chamados parceiros confiáveis. Turquia, Catar, Omã, Jordânia, Arábia Saudita, Bahrein. Bilhões foram investidos em bases, centros logísticos, de comando e forças de desdobramento rápido. Israel nem fazia parte dessa arquitetura, Israel nem era considerado. No momento crucial, quando o Irã iniciou a guerra regional, quase todos esses países recusaram permitir ataques dos Estados Unidos de seus territórios. Eles temiam a retaliação iraniana. Eles recuaram. Eles fizeram jogo duplo. Os Estados Unidos precisaram improvisar rapidamente uma nova estrutura militar. Grupos de porta-aviões, cadeias de reabastecimento aéreo e uma base avançada inesperada, Israel, com seus pequenos, mas estrategicamente perfeitos campos de pouso. E Israel cumpriu. Enquanto outros hesitavam, Israel se tornou a única plataforma confiável para a projeção de poder americano nesta região. A campanha conjunta entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã está avançando além do que foi planejado. Quando isso acabar, o Irã estará enfraquecido e sangrando e os Estados Unidos manterão o controle dos corredores de energia da região. E no dia seguinte à guerra, Washington terá que reavaliar tudo. Sua gigantesca base do CENTCOM no Catar,
sua confiança nos parceiros do Golfo, suas suposições sobre a Turquia, suas relações com a OTAN e com todo o seu mapa de alianças. Porque os países nos quais os americanos confiaram por décadas falharam no teste, Israel não, e isso muda o futuro. Israel agora pode se tornar o principal parceiro militar avançado da maior potência mundial. Para aqueles que perguntam o que ganham com isso, a resposta é um parceiro em treinamento, desenvolvimento, pesquisa e segurança regional. E quando os Estados Unidos, que fornecem 42% das armas do mundo, aprofundam essa parceria, as implicações são enormes. Israel sairá desta guerra mais seguro, mais central estrategicamente e mais poderoso economicamente do que era antes do início deste conflito. O futuro inclui os interesses de Israel com uma conexão Irã-Índia, que coincide com os interesses dos Estados Unidos. Nós provamos ser o único aliado confiável, leal e capaz dos Estados Unidos. E há pessoas que têm um enorme problema com isso. E esse é mais um aspecto do jogo de culpas que está acontecendo e que eu quero abordar. Aqueles que estão desesperados para culpar Israel por tudo. É uma doença profunda e antiga. Por gerações, o mundo se acostumou com uma certa imagem do judeu. O judeu fraco, o judeu trêmulo e vulnerável. O judeu que podia ser ridicularizado, espancado, expulso, massacrado e que não tinha poder para responder. Eles se acostumaram com o estereótipo do judeu autodepreciativo. Você tinha a versão choramingona e também tinha a versão do idiota. A imagem era confortável, previsível e não ameaçadora para muitos. E agora eles se deparam com algo que nunca esperavam, o judeu forte, determinado e que não pede desculpas. E para alguns isso é absolutamente intolerável. No Oriente Médio, minorias sempre foram brutalizadas. Essa é a norma regional. Cristãos, yazidis, curdos, todos foram esmagados quando não tinham poder para resistir. Muitos esperavam que os judeus repetissem o mesmo roteiro, pois por séculos seguimos assim. Mas isso acabou. Israel quebrou esse padrão. Nós nos recusamos a ser a minoria que é pisoteada. Não somos mais um povo enfileirado para trens, levados para campos ou esperando impotentes que alguém decida nosso destino. Agora somos este Israel e isto. Construímos um país capaz de se defender. Enquanto isso, os guerreiros de teclado, os valentes soldados do Wi-Fi, disparam seus emojis de caixinha de suco e roedores ou nos chamam de sionistas, preenchendo o vazio de suas vidas miseráveis e vazias. Tudo isso esquecendo que, enquanto focam em nós, como se controlássemos os Estados Unidos ou comandássemos os bancos, vocês, idiotas, estão digitando em dispositivos alimentados pelas nossas tecnologias que inventamos, redes que construímos e sistemas que protegemos. Parem de se irritar com fantasias e foquem na realidade. Nossa força, nossa recusa em voltar à impotência, isso incomoda pessoas que só estavam confortáveis com os judeus quando éramos fracos. Então, quando veem Israel revidando, quando veem judeus se recusando a serem vítimas, eles não sabem como lidar com isso. Eles reagem de forma agressiva, fazem julgamentos morais e inventam conspirações. Eles projetam seu desconforto em Israel e chamam isso de crítica. Israel hoje defende os valores que fundamentam a civilização ocidental, autodeterminação, liberdade e o direito de viver sem medo. Esses são valores universais. Se você acredita nesses valores, esta também é sua guerra. Antes de passarmos para as análises e comentários, vamos dar uma olhada em alguns dos principais acontecimentos da semana. Israel continuou a decapitar e eliminar a alta cúpula do regime iraniano. No último episódio, eu falei sobre as possíveis tensões entre o líder interino do Irã, Ali Larijani, e o líder supremo declarado, Mojtaba Khamenei. Bem, Israel gentilmente ajudou a remover essas tensões ao eliminar Larijani esta semana, junto com uma série de altos funcionários iranianos. Na semana passada, Larijani desfilou por Teherã e disse não se sentir ameaçado por Israel. Ele também se gabou de que Israel não poderia eliminar a liderança iraniana, afirmando que para cada líder e cada posição militar no Irã, agora há 4 pessoas na fila. Bem, Netanyahu respondeu dizendo, desafio aceito aqui, segura meu café. Enquanto isso, Mojtaba Khamenei continua sem ser visto em público e dizem que está incapacitado fisicamente e aparentemente incapacitado de forma geral também.
Também foi eliminado esta semana o chefe das forças Basij e o chefe da inteligência iraniana. O comandante das forças Basij ficou especialmente lembrado por sua profecia de que Israel só conseguiria lutar por 10 dias. Ele foi devidamente eliminado na terça-feira, no 18º dia da guerra. Israel, nesta semana, atacou a parte iraniana do campo de gás South Pars, a maior reserva de gás natural do mundo, operada em conjunto pelo Irã e pelo Catar. A mídia foi rápida em noticiar que Trump criticou Israel no Truth Social e afirmou que os Estados Unidos e o Catar não estavam envolvidos. Criticar não é algo feito nas redes sociais. Trump, o que ele disse foi: "Nós não sabíamos sobre o ataque israelense, mas se o Irã continuar atacando instalações de energia no Catar, nós vamos destruir completamente o campo de gás iraniano." Israel também atacou a instalação de gás natural liquefeito do Irã em Assaluyeh, na costa. Esse gás fornece cerca de 70% da eletricidade do Irã, uma grande perda para o país. A destruição desse campo aumentaria as chances de colapso do regime e causaria um dano catastrófico a toda a economia do Irã. E, além disso, o presidente francês e o chanceler alemão correram para expressar indignação porque Israel atingiu a chamada infraestrutura civil. Eles só se importaram um pouco com o ataque iraniano a infraestruturas parecidas no Catar e Arábia Saudita. Nenhum deles considerou necessário criticar enquanto mísseis iranianos com bombas de fragmentação eram lançados diariamente contra Israel em grandes centros, causando vítimas e danos. No começo da semana, Trump pediu que membros da OTAN apoiassem o esforço de guerra. A Europa afirmou não ter interesse na guerra. Sério? Bem, em sua defesa, eles não se deram ao trabalho esta semana devido ao feriado religioso do Ramadã. E falando sobre a Europa, todos aqueles que sabem reclamar e se queixar sobre o financiamento para Israel, no valor de 3 bilhões de dólares por ano do dinheiro dos seus impostos. Os Estados Unidos são o maior contribuinte da OTAN, o órgão que protege a Europa, e cobrem aproximadamente 16% do orçamento comum da OTAN. E gastam cerca de 980 bilhões de dólares com sua defesa em 2025. Você vê a diferença? Eles não se apresentaram ao serem chamados. Ei, mas Israel! Os mesmos europeus que criticam Israel são aqueles que foram garantes do acordo que prometia que o Hezbollah seria desarmado e removido. Foi o que eles disseram. Mas quem se importa? Eles não ligam. Agora vão ligar porque Israel entrou lá esta semana. Para entender o que está acontecendo agora, o general de brigada da reserva Elis Wiener explicou claramente a situação esta semana na Rádio Gala Israel. A mensagem dele foi simples. Isso não é um caso isolado, mas um conflito prolongado e com várias fases. Conforme Wiener, o que vemos hoje integra uma campanha mais ampla em desenvolvimento há anos. Ele descreve duas grandes potências militares, os Estados Unidos e Israel, operando em estreita coordenação, seguindo um plano de guerra compartilhado com objetivos sincronizados. Segundo ele, os resultados já são visíveis. O disparo de mísseis contra Israel caiu drasticamente. Ele nos lembra que, não faz muito tempo, o Irã lançou mais de 300 mísseis em uma única noite. Hoje, após ataques contínuos à infraestrutura iraniana, os números são muito menores. Isso não é sorte, ele afirma. É fruto do esforço acumulado de operações passadas que enfraqueceram as capacidades de lançamento do Irã e dos ataques aéreos que continuam degradando-as. Mas Wiener deixa outra coisa clara. O regime do Irã não está mostrando sinais de colapso, pelo menos ainda não. Isso não surpreende. Regimes autoritários parecem estáveis até caírem. A história mostra vários casos em que especialistas não previram o colapso até ele ocorrer. A Síria é o exemplo mais recente. Antes disso, ninguém previu a queda da União Soviética nem um dia antes do colapso. Ele diz que o colapso de um regime ocorre em camadas. A pressão vai se acumulando lentamente, ao longo do tempo, até que, em um momento, uma deserção, uma fratura, uma quebra na cadeia de comando desencadeia uma reação em cascata. Israel e os Estados Unidos, segundo ele, trabalham para criar essas condições. Mas eles não podem forçar isso. Somente o povo iraniano pode, em última instância, derrubar o próprio regime. Wiener destaca que esse conflito é só uma campanha de uma guerra maior. Gaza, Líbano, Síria, esses não são frentes isoladas. Eles são peças interconectadas de uma luta de longo prazo contra a influência iraniana e sua rede de proxies.
Um dos principais objetivos, ele afirma, é impedir o apoio do Irã ao Hezbollah e ao Hamas. E mesmo o cessar-fogo em Gaza, ele nos lembra, não é paz. É uma pausa tática, um passo temporário dentro de um conflito muito mais amplo. Finalmente, Wiener afirma que Israel avança em seu objetivo estratégico de desmantelar o anel de fogo criado pelo Irã ao redor do país. Nas palavras dele, Israel já percorreu cerca de 75% do caminho. É um lembrete de que o que estamos testemunhando não é caos. É uma campanha longa e deliberada, que se desenrola em etapas, com objetivos claros e resultados mensuráveis. E falando sobre Gaza, enquanto a atenção do mundo se voltou para o Irã, Gaza não mudou. O Hamas não mudou. Se quer um exemplo claro da diferença entre razão e sensibilidade, veja o que o Hamas declarou esta semana. Porque a razão, a realidade, está bem ali nas próprias palavras do Hamas. O Hamas anunciou, em uma mensagem ao recém-nomeado Ayatollah, que sua resistência em Gaza está viva, inabalada e se preparando para a próxima oportunidade de atacar Israel. Eles descrevem isso como uma missão religiosa sagrada, algo forjado no fogo e esperando o momento para atacar novamente. Eles rejeitam categoricamente o cessar-fogo. Eles rejeitam o desarmamento. Eles rejeitam qualquer acordo que restrinja sua capacidade de guerrear. Eles chamam esses termos de uma conspiração criada para acabar com sua existência militar. Eles juram lealdade a todo o eixo liderado pelo Irã, Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, milícias no Iraque e prometem ataques futuros coordenados contra Israel. Eles insistem que Israel está enfraquecendo e que o tempo está a favor deles. E eles encerram com um juramento de continuar a jihad até que Israel seja destruído e Jerusalém seja purificada. Isso é a razão, uma mensagem clara e uma intenção clara. E então existe sensibilidade. A narrativa emocional ocidental, que insiste que o Hamas pode ser moderado, aberto à negociação e diálogo, que eles querem governar, que se importam com civis, que são um movimento de resistência buscando justiça, que aceitarão a convivência se apenas Israel lhes der uma chance. Bem, nós demos a eles essa chance, e desde setembro lhes demos a entender de que isso é uma possibilidade para um cessar-fogo. Esta é a dissonância moral do nosso tempo. O Hamas diz ao mundo exatamente quem eles são e o que querem fazer. Grande parte do Ocidente se recusa a ouvir isso. Por isso, Gaza não pode ser tratada apenas como um conflito passado. É por isso que o cessar-fogo não é paz. Por isso, achar que o Hamas vai se desmilitarizar voluntariamente é apenas uma fantasia. Porque a razão ouve o que o Hamas realmente está dizendo. A sensibilidade ouve o que as pessoas gostariam que o Hamas dissesse. A confusão do mundo está, em grande parte, na diferença entre esses dois. É aí que está grande parte do fardo de Israel. Semana passada, mostrei como é a vida em Israel durante a guerra. As sirenes, os abrigos, a constante consciência de que nossos civis são sempre alvo. Eu disse que isso não é novidade, pois sempre foi assim desde que lembramos. Mas o que eu não falei é sobre o enorme esforço e o custo impressionante que Israel investe para proteger nosso povo. Não é só o domo de ferro e os sistemas de alerta. Estou falando da infraestrutura física que as famílias israelenses comuns são obrigadas a construir. Salas protegidas, abrigos reforçados, espaços seguros em cada casa, escola, hospital e prédio público. Dezenas de bilhões de dólares. Décadas de orçamentos nacionais foram investidas nisso. Cada cidadão pagando impostos para garantir que, quando os foguetes vierem, e eles sempre vêm, nossos filhos tenham para onde correr em busca de segurança. Fazemos isso porque sabemos que nossos civis são um alvo. E agora vamos olhar para Gaza. O Hamas recebeu bilhões em ajuda internacional. Bilhões. E nem um único centavo, nenhum, foi destinado à construção de abrigos para o seu povo. Nenhuma sala de proteção, nenhuma zona segura, nenhum sistema projetado para alertar ou proteger os civis. E por quê? Porque o Hamas sabe muito bem que seus civis não são alvo de Israel. Em vez disso, eles constroem outra coisa. Centenas de quilômetros de túneis, não sob campos abertos, mas sob casas, escolas, hospitais, mesquitas. Quase todos os prédios em Gaza.
Uma enorme cidade militar subterrânea criada para protegê-los, não seu povo. E eles construíram isso lá por um motivo, porque eles entenderam perfeitamente a equação. Se eles atiram de uma área civil contra nossos civis, eles ganham em dobro. Eles nos atacam e usam seus próprios civis como escudos humanos, sabendo que qualquer resposta israelense será transformada em uma arma no campo de batalha da informação. Eles sabem que a mídia internacional mostrará as imagens e que organizações de direitos humanos condenarão Israel. Eles sabem que os ativistas vão ampliar a narrativa. Eles sabem que a pressão vai aumentar sobre Israel. Para o Hamas, até a vida dos próprios filhos é usada como ferramenta de guerra. E o Hezbollah segue o mesmo roteiro no Líbano. Esses grupos não constroem abrigos porque não querem seus civis protegidos. Eles querem que eles fiquem expostos e na linha de fogo. Querem que sirvam de barreira, escudo e recurso de propaganda. Israel constrói para proteger. Eles constroem para explorar a vida. E esse contraste, esse abismo moral, é algo que o mundo ainda luta para compreender. Vou encerrar o episódio de hoje com isto. Esta guerra não é apenas sobre fronteiras, mísseis, milícias ou terror. É sobre a forma que o mundo terá quando esta guerra terminar. Um mundo onde as nações livres ou permanecem firmes ou desmoronam nas ilusões que criaram para si mesmas. Porque enquanto alguns fazem pose na internet, enquanto alguns repetem slogans que mal entendem, enquanto alguns questionam a lealdade daqueles que realmente compreendem o que está em jogo, a história está sendo moldada agora por dois líderes que enxergam além das massas. Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Dois líderes que entendem o poder, que entendem o perigo, que entendem a responsabilidade que têm. Você não precisa gostar com todas as decisões. Você não precisa admirar a personalidade deles. Mas você precisa reconhecer o momento. Este é um ponto de inflexão na história, um teste decisivo para saber se o mundo livre ainda acredita em si. Em momentos assim, você não segue as vozes mais barulhentas. Você segue a visão mais clara. Você segue aqueles que entendem que a civilização é frágil, que o mal é real e que a sobrevivência não é garantida. Israel entende isso. Os Estados Unidos entendem isso. E os líderes que conduzem este momento entendem isso melhor do que os críticos que só fazem barulho. Então, sim, esta é a guerra de Israel. Nós não negamos isso. Carregamos isso em nossos corpos, em nossas casas e em nossas memórias. Mas também é a guerra do Ocidente, a guerra do mundo livre, a guerra para o próximo século. E se você acredita nos valores que diz defender, liberdade, dignidade, vida humana, verdade, então você não pode ficar de fora fingindo que essa é a luta de outra pessoa. A história está observando. E as pessoas no futuro vão se lembrar de quem ficou ao lado da civilização e de quem se escondeu atrás dos slogans. Nós aqui no Estado de Israel sabemos o que é certo e sabemos o que temos que fazer, não só pelo Estado de Israel, mas pela humanidade. Eu sou Daniel Seaman. Espero você novamente na próxima semana no Straight Up da JNS TV, aqui em Jerusalém, Israel, a capital eterna do povo judeu.